Às 6h47 da manhã de 3 de novembro de 1944, o soldado de primeira classe Michael Donovan agachou-se numa padaria destruída em Metz, na França, observando através de uma fenda na parede enquanto posições alemãs surgiam da névoa matinal. Tinha 22 anos, 6 meses em combate, 14 mortes confirmadas. Nunca antes tinha visto o atirador inimigo antes de ser atingido. Os alemães haviam fortificado Metz com mais de 200 posições defensivas. Donovan fazia parte das 5, a divisão de infantaria que tentava tomar a cidade. Seu trabalho era contra a sniperia, encontrar franco-atiradores alemães e eliminá-los antes que matassem os soldados americanos. Simples em teoria, brutal na prática. O problema não era seu rifle. A M1903 Springfield com mira era precisa até 800 jardas. O problema não era seu treinamento. Donovan formara-se em primeiro lugar na turma de franco-atiradores, em Fort Benning. O problema era que os franco-atiradores alemães o viam primeiro sempre sem exceção. Os franco-atiradores alemães usavam uma técnica chamada posição dupla. Montavam 2 posições de tiro a 30 a 50 jardas de distância. Atiravam de uma posição e depois mudavam para a segunda antes que os americanos pudessem triangular o tiro. Quando Donovan mirava na primeira posição, o alemão já estava atirando da segunda. A matemática era simples e mortal. Donovan precisava de 12 a 15 segundos para identificar um alvo pela mira calcular, a distância ajustar o vento e disparar. Os franco-atiradores alemães precisavam do mesmo tempo, mas já estavam com a mira travada quando Donovan ainda procurava. Eles sempre atiravam primeiro. No início de novembro, a 5ª Divisão de Infantaria havia perdido 23 franco-atiradores americanos em Metz. 23 homens que deveriam ser os melhores atiradores dos seus batalhões. 23 funerais, todos mortos da mesma maneira, atingidos enquanto procuravam alvos que nunca viram. O primeiro parceiro de Donovan foi o cabo James Bradley, 18 de outubro de 1944. Um garoto de fazenda de Nebraska que conseguia acertar um coelho em corrida a 200 jardas. Tinham trabalhado juntos por 3 semanas. Bradley tinha 9 mortes confirmadas. Naquela manhã, Bradley vasculhava um prédio de fábrica pela sua mira, quando uma bala alemã o acertou na cabeça. 7. 92 mm Mauser. O tiro veio de uma janela a 400 jardas de distância. Bradley morreu instantaneamente. Donovan nem chegou a ver onde o alemão se escondia. O franco-atirador inimigo os tinha avistado mirado e disparado antes que qualquer um dos americanos soubesse que estavam sendo caçados. O segundo parceiro de Donovan foi o soldado de primeira classe Robert Chen. 29 de outubro. Chen era de São Francisco. Olhos aguçados, mãos firmes. 12 mortes confirmadas. Tinham trabalhado juntos por 8 dias. Chen observava uma linha de trincheiras alemãs pela mira, quando o tiro veio acertando-o no peito e perfurando o pulmão. Chen viveu 40 minutos sufocando no próprio sangue, enquanto os médicos tentavam salvá-lo. O franco-atirador alemão estava escondido entre escombros a 350 jardas. Donovan encontrou a posição depois da morte de Chen, mas o alemão já tinha partido. O padrão nunca mudou. Franco-atirador americano monta posição. Franco-atirador americano procura alvos. Franco-atirador alemão já observando atira primeiro. Franco-atirador americano morre. O comando continuava a mandar as mesmas ordens: mantenham-se móveis. Mudem de posição frequentemente, usem camuflagem. Mas as ordens não resolviam o problema fundamental. Quando um franco-atirador americano encontrava um alvo, os alemães já o vinham observando há minutos, já tinham calculado o tiro e já estavam apertando o gatilho. Donovan estudou como os engajamentos se desenrolavam. Observava posições alemãs pela sua mira procurando movimento, clarões de boca de cano, qualquer coisa que indicasse um atirador. Mas enquanto ele vasculhava à frente pela mira, não podia ver o que acontecia atrás dele. Não podia ver se franco-atiradores alemães
O vigiavam desde ângulos diferentes. Não podia ver as ameaças que não estava olhando. A mira era o problema. Quando se olhava através de uma luneta de aumento 8s, o campo de visão reduzia-se a 8 degrees. Via-se longe, mas não via-se largo. Era como olhar através de um rolo de papel higiênico. Tudo fora desse cone estreito era invisível. Os franco-atiradores alemães exploravam isso sem piedade. Eles não atiravam das posições que os americanos estavam observando. Atiravam de posições de flanco de ângulos. Os franco-atiradores americanos não estavam fazendo varredura lateral. Quando um americano virava para procurar um novo setor, os alemães já estavam com a mira pronta. Depois da morte de Chen Donovan, passou 3 noites pensando no problema. Como ver as ameaças que você não está olhando? Como vigiar aquilo que está atrás de você enquanto escaneia à frente? Como sobreviver quando o inimigo sempre te avista primeiro? A solução veio do seu kit de barbear um espelho simples. 4 a 6 polegadas padrão do equipamento militar. Donovan percebeu que poderia montá-lo para ter visão periférica enquanto olhava pela sua mira, colocado em ângulo de forma que ele pudesse ver atrás de si com um rápido olhar sem mover a cabeça e sem denunciar sua posição. Era insano. Completamente não autorizado. Modificar equipamento de franco-atirador sem aprovação podia levá-lo a um conselho de guerra. Mas Bradley estava morto. Chen estava morto. 23 franco-atiradores americanos estavam mortos. Donovan não queria ser o número 24. Se esta história está a prender-te, carrega já nesse botão de gostei e subscreve porque o que vem a seguir mudou a forma como os franco-atiradores americanos lutaram pelo resto da guerra. Estas histórias importam. Os homens que as viveram merecem ser lembrados. Donovan trabalhou sozinho na noite de 2 de novembro. O prédio que a sua unidade ocupava fora um hotel antes da guerra. Agora era ruína. Paredes partidas, tectos desabados, vidros partidos por todo o lado. O cheiro a fumo e a cordite pairava no ar. Ele tinha encontrado um canto sossegado no 3º andar, onde ninguém o interromperia. Tirou o rifle da mala e pousou-o numa mesa improvisada feita de móveis partidos. A noite de novembro estava fria. Ele via o próprio fôlego à luz tênue da lanterna. Do seu saco, Donovan retirou o espelho do kit de barbear. 4 a 6 polegadas armação metálica, ligeiramente riscada, mas ainda reflectora. Também no seu saco havia fita isolante retirada de fios de sinalização, uma faca e um corta-fios. Não eram exatamente ferramentas de precisão, mas teriam de servir. O rifle era uma M1903 Springfield, com um ATX e a luneta montada por cima. A luneta assentava a cerca de 3 polegadas acima do cano, presa por anéis de aço. Donovan precisava montar o espelho de forma a vê-lo enquanto olhava pela luneta sem interferir no funcionamento do rifle nem na sua linha de mira. Testou diferentes posições, segurou o espelho em vários pontos, simulando como olharia pela luneta. Muito alto, e ele não o veria sem tirar o olho da mira. Muito baixo, e bloquearia a visão. Demasiado à frente, e o ângulo ficava errado. Após 20 minutos de testes, encontrou a posição perfeita. Montado no lado esquerdo da luneta, inclinado a 45 iglas, posicionado cerca de 8 polegadas à frente da posição do seu olho. Daí, quando ele olhava pela luneta para um alvo, podia ver o espelho na sua visão periférica. Um simples olhar para a da esquerda e via o que havia atrás dele. As mãos tremiam enquanto começava a instalação. Não de frio, mas por saber que aquela modificação violava todas as regulações do manual de franco-atirador. Modificações não autorizadas a equipamento de precisão, alterar propriedade militar sem aprovação. A punição mínima seria a transferência de posto, a máxima, a baixa desonrosa. Mas o rosto de Chen continuava a aparecer na sua mente. Chen, ar por ar sangue, a borbulhar no peito, a morrer devagar, enquanto Donovan apertava a ferida e gritava por um médico. Chen estivera a olhar para a frente quando o alemão o acertou pelo flanco.
Se Chen tivesse conseguido ver aquele ângulo de flanco, podia ainda estar vivo. Donovan cortou a fita isolante em tiras, enrolou-as à volta da armação do espelho para criar uma almofada, depois enrolou mais fita em torno do tubo da luneta, onde o espelho iria ser preso. A fita dava acolchoamento e aderência. O espelho precisava manter-se no lugar durante o recuo, manter o ângulo não deslizar nem chiar. A instalação demorou 40 minutos. Os dedos continuavam a escorregar na fita. O espelho continuava a deslizar. 2 vezes caiu completamente e ele teve de recomeçar. Cada vez que chocalhava no chão, o coração batia-lhe forte. Se alguém o ouvisse, se um oficial viesse investigar, enfrentaria acusações imediatas. Finalmente, o espelho ficou firme. Ele testou. Olhou pela luneta como se estivesse a apontar a um alvo. Deu um relance para a esquerda. O espelho mostrou à vista atrás dele a soleira da porta, o corredor, tudo no seu arco traseiro. Funcionava. Donovan passou a fita à volta da armação do espelho mais 3 vezes, apertando bem. Testou o equilíbrio do rifle. O espelho acrescentou peso, mas era praticamente desprezível. Verificou o alinhamento da luneta. Ainda perfeito. O espelho não interferia na calibração do rifle. A modificação parecia rudimentar. Obviamente não era equipamento de fábrica. Qualquer oficial que inspecionasse o rifle veria logo. Mas Donovan não planeava deixar oficiais inspecionarem o seu rifle. Guardaria na mala. Tiraria apenas para as missões. Esperava que ninguém reparasse. Limpou os restos de fita, guardou as ferramentas. Eram 04:45. Em 5 horas mudaria para uma nova posição no distrito industrial destruído. Franco-atiradores alemães controlavam esse sector. 3 franco-atiradores americanos tinham morrido ali na semana anterior. Amanhã Donovan testaria se um simples espelho podia mudar as suas hipóteses de sobrevivência. Às 06:47 de 3 de novembro, Donovan posicionou-se na padaria destruída. O edifício tivera fogo de artilharia. A maior parte da parede sul tinha desaparecido, expondo o interior à rua. Os alemães mantinham um complexo fabril a 400 jardas de distância. Terreno perfeito para franco-atiradores. O novo parceiro de Donovan era o soldado Sam Martinez. Martinez tinha 19 anos, do Texas, e fora franco-atirador durante 3 semanas. 0 mortes, mas bons instintos. Martinez tinha reparado no espelho no rifle de Donovan naquela manhã e perguntou para que servia. Sobrevivência. Martinez não fez mais perguntas. Montaram-se num quarto de canto no 2º andar. O velho forno de tijolo da padaria dava cobertura. Uma fenda na parede dava-lhes uma vista estreita das posições alemãs. Donovan usou móveis partidos para fazer um apoio de tiro. Martinez cobria a entrada do quarto, vigiando a infantaria alemã. A névoa matinal estava a levantar. Donovan via o complexo fabril a emergir do cinzento. Janelas partidas, secções desabadas, montes de entulho. Em algum lugar dessa ruína, franco-atiradores alemães esperavam. Donovan acomodou-se atrás do rifle e encostou o olho à luneta. A ampliação 8 Jacks trouxe a fábrica em foco nítido. Começou a varrer da esquerda para a direita, lento, metódico, procurando movimento, qualquer coisa que indicasse uma posição de franco-atirador. Seu campo de visão pela luneta era estreito, cerca de 50 pés a 400 jardas. Tudo fora desse cone era invisível. Foi isso que matou Bradley e Chen. Eles tinham estado olhando pelas lunetas, focados num setor, cegos para todo o resto. Mas agora, Donovan tinha o espelho. Enquanto escaneava pela luneta, podia vê-lo na visão periférica. O espelho mostrava a rua atrás dele, os edifícios arruinados do outro lado, as abordagens de flanco. Não era cobertura perfeita, mas era melhor do que ficar completamente cego para a retaguarda. Às 07:23, Donovan avistou movimento na fábrica, 3º andar, janela danificada. Algo escuro moveu-se atrás do batente. Podia ser um franco-atirador, podia ser detrito deslocando-se. Observou e manteve a mira firme.
O movimento voltou definitivamente humano. Um soldado alemão cuidadoso, lento, provavelmente um franco-atirador montando posição. Donovan calculou a distância 410 jardas. O vento estava calmo, tiro fácil. Estava prestes a disparar quando viu algo no espelho, apenas um piscar de movimento. Atrás dele, do outro lado da rua, um prédio que já tinha limpado na noite anterior. Donovan manteve o olho na luneta, mas voltou a atenção para o espelho. Viu o reflexo terceiro andar, janela, algo moveu-se. Um franco-atirador alemão. Donovan podia ver o cano do rifle no reflexo via o brilho da mira. O alemão mirava diretamente para a posição dele, provavelmente observando há vários minutos, talvez prestes a disparar. Era exatamente assim que Bradley tinha morrido, focado num alvo à frente, morto, por um tiro vindo de um flanco que nunca viu. Mas Donovan viu. O espelho mostrou-lhe a ameaça. Ele não se mexeu, não virou a cabeça. Não deu qualquer indicação de que tinha visto o alemão. Apenas manteve o rifle apontado para a fábrica, enquanto sussurrava para Martinez, franco-atirador. Alemão, prédio. Atrás de nós, terceiro andar. Janela esquerda. Ele está na apontar para nós agora. Martinez moveu-se lentamente, puxou o M1 Garand para a posição, mirou em direção ao prédio atrás deles, encontrou a janela, viu o franco-atirador alemão. Vejo-o, Donovan disse. No meu tempo eu pego o da fábrica. Tu pega o que está atrás de nós. 3, 2, 1. Donovan disparou. A Springfield estalou. 410 jardas. O alemão na fábrica recuou com um sobressalto acertado no peito, caiu fora de vista. Martinez disparou. O projétil, 30-06 do Garand, atravessou a moldura da janela por trás deles. O franco-atirador alemão tombou para a frente. Morto. 2 tiros, 2 mortes. 5 segundos no total. Donovan trabalhou o ferrolho da Springfield, ejetou o estojo vazio, carregou outra munição e olhou novamente pela luneta. O espelho não mostrou mais ameaças atrás dele. Estavam limpos. Martinez respirava com força, adrenalina a correr. Aquele alemão ia disparar em ti. Ele tinha te morto. Como é que o viste? Donovan mostrou o espelho e explicou como funcionava. Martinez ficou a olhar para ele por um longo momento. Depois disse: Tens de pôr isso em todos os rifles de franco-atirador do batalhão. O engajamento daquela manhã durou 4 horas. A equipa de Donovan eliminou 6 franco-atiradores alemães. Donovan fez 4. Martinez, 2. Cada morte seguiu o mesmo padrão. Donovan detectava um alvo pela luneta, mas antes de disparar, verificava o espelho. 3 vezes o espelho revelou franco-atiradores a tentar flanqueá-los a partir de posições que ele não estava a vigiar. Cada vez Martinez engajava-te a ameaça de flanco, enquanto Donovan abatia o alvo frontal. A coordenação funcionou sem falhas. O espelho deu-lhes consciência de 360 graus. Os alemães não conseguiam emboscá-los porque Donovan podia vê-los chegar. Ao fim da tarde, a notícia espalhou-se pelas equipas de franco-atiradores. A equipa de Donovan tinha eliminado 6 alemães sem sofrer baixas. Outros grupos queriam saber como. Martinez contou-lhe sobre o espelho. Ao anoitecer, mais 3 franco-atiradores queriam a modificação. Nessa noite, Donovan instalou o primeiro espelho no rifle do sargento Frank Wilson. Wilson tinha 28 anos de Montana caçador antes da guerra. Tinha perdido 2 parceiros em 3 semanas, ambos mortos por tiros de flanco que nunca viram chegar. Wilson observou Donovan trabalhar. Fez perguntas sobre o ângulo, o posicionamento, o método de fixação. Quando Donovan terminou, Wilson testou, olhou pela luneta, deu um relance ao espelho e disse que estava perfeito. Devia ter pensado nisso, eu próprio, disse ele, perguntando se Donovan queria pagamento. Donovan respondeu: Não só não morras, isso já é pagamento suficiente. Na manhã seguinte, a equipa de Wilson enfrentou franco-atiradores alemães perto da catedral. Wilson viu 2 alemães através do espelho, eliminou-os antes que pudessem disparar, voltou eufórico dizendo que a modificação lhe tinha salvo a vida.
e contou a todos os franco-atiradores que conhecia. Até 8 de novembro, Donovan tinha instalado espelhos em 9 rifles. A modificação espalhou-se de franco-atirador a franco-atirador de equipa a equipa. Alguns fizeram os próprios espelhos com o que encontraram: vidro partido, metal polido, até pedaços de cromado de veículos destruídos. Os espelhos não precisavam ser perfeitos, bastava refletirem. A taxa de abates do batalhão mudou. Em outubro, os franco-atiradores americanos em Metz perdiam 2 homens para cada alemão eliminado. Em meados de novembro, a relação era de 4-1. A favor dos americanos, 4 franco-atiradores alemães mortos por cada americano perdido. O capitão Robert Hayes comandava a secção de franco-atiradores do batalhão. Hayes era militar de carreira. 12 anos de serviço, conhecia todos os manuais de franco-atirador de cor. A 10 de novembro, ele fez uma inspeção às equipas de franco-atiradores, procedimento padrão: verificar o equipamento, confirmar a zero, garantir que os rifles estavam prontos para combate. Subiu até a posição de Donovan, viu o espelho preso a Springfield, parou, olhou longamente e perguntou: "O que é isso?" O estômago de Donovan afundou. Era isto, agora estava apanhado. Pensou. Tudo o que temera desde a instalação do primeiro espelho. Martinez falou antes que Donovan pudesse responder. Disse que era uma modificação com o espelho. Ajudava os franco-atiradores a ver ameaças de flanco, já lhes tinha salvo a vida. Várias vezes na última semana, completamente não autorizada, mas provada eficaz em combate. Hayes perguntou quem a autorizara. Martinez respondeu que ninguém. Tinham feito por conta própria. Sabiam que era contra as regras, mas funcionava. Hayes examinou o espelho de perto, testou o ângulo, olhou pela luneta e lançou um olhar para o espelho, entendendo de imediato o que fazia. Perguntou a Donovan: "Quantos rifles tem esta modificação?" "9, senhor, incluindo o meu", respondeu Donovan. Hayes olhou para ele e disse algo que Donovan nunca esperou. "Até amanhã de manhã quero que todos os rifles de franco-atirador deste batalhão tenham um. Isso é uma ordem. Eu trato da papelada. Tu concentra-te em manter os meus homens vivos." Donovan ficou ali atordoado. Hayes acabara de oficializar a modificação. Protegeu Donovan de acusações. Mais do que isso, Hayes percebeu que os espelhos estavam a salvar vidas e estava disposto a quebrar as regras para salvar mais. Naquela noite, Donovan trabalhou mais rápido do que nunca. Recrutou outros franco-atiradores, mostrou-lhes como instalar os espelhos, ensinou o posicionamento, o ângulo, o método de fixação. Alguns espelhos eram montados com fita. Outros usavam arame. Um franco-atirador usou tiras de couro de uma máscara de gás. Os métodos variavam, mas o princípio manteve-se: dar aos franco-atiradores visão periférica enquanto olhavam pela luneta. Até 12 de novembro, todos os franco-atiradores do batalhão tinham um espelho. A modificação deixou de ser segredo, tornou-se equipamento padrão. Os franco-atiradores alemães repararam na mudança quase de imediato. Relatórios de inteligência de novembro mencionavam comportamentos americanos fora do comum. Os americanos engajavam posições de flanco alemãs que não deviam conseguir ver, contra-atacavam antes que os franco-atiradores alemães pudessem disparar. Mostravam-se conscientes de ameaças fora do campo de visão da sua mira. Os comandantes de franco-atiradores alemães tentaram adaptar-se. Começaram a usar posições de maior alcance, atacando a 600, 800 jardas em vez de 400. Mas os franco-atiradores americanos com espelhos ainda conseguiam detectar movimento a essas distâncias. Os espelhos mostravam ameaças de flanco independentemente da distância. Alguns franco-atiradores alemães tentaram atacar a partir de múltiplas posições simultaneamente, na esperança de sobrecarregar a consciência americana. Mas franco-atiradores, equipados com espelhos a trabalhar aos pares, podiam cobrir todos os ângulos. Um atirador vigiava a frente, o outro vigiava o espelho.
Nada lhes passava. No final de novembro, os franco-atiradores alemães em Metz evitavam confrontos com as equipas americanas. A vantagem tática tinha mudado. Os americanos viam as ameaças a chegar, podiam contra-atacar antes que os alemães disparassem e sobreviviam a confrontos que deviam ter perdido. A modificação nunca foi oficialmente sancionada pelo exército durante a guerra. Um inspetor de treino notou os espelhos em dezembro de 1944 e escreveu um relatório. O relatório circulou pelo comando do exército durante semanas, enquanto os oficiais debatiam o que fazer. Por um lado, a modificação violava regulamentos, alterações não autorizadas a equipamento de precisão. Por outro, funcionava. As equipas de franco-atiradores com espelhos apresentavam taxas de sobrevivência significativamente melhores e rácios de abate mais elevados. Em janeiro de 1945, uma equipa de avaliação do Aberdeen Proving Ground veio a Metz 3 oficiais e 2 peritos civis em balística. Inspecionaram os espelhos, testaram-nos, entrevistaram franco-atiradores, mediram a melhoria do campo de visão e calcularam a vantagem tática. A conclusão foi que os espelhos proporcionavam um aumento significativo na sobrevivência e deveriam ser integrados na doutrina de franco-atirador. Mas queriam redesenhar o sistema a usar espelhos fabricados, em vez de materiais improvisados, criar suportes de montagem padronizados, transformar a improvisação de campo em equipamento militar adequado. A equipa redigiu uma recomendação formal e enviou-a ao Departamento de Armamento do Exército, sugerindo que todos os rifles de franco-atirador fossem equipados com espelhos periféricos e fizeram parecer que tinham sido eles a descobrir a inovação. O nome de Donovan nunca apareceu na documentação, nem o de Martinez, nem o de Hayes. O registro oficial mostraria que os avaliadores do Exército tinham identificado um problema de visibilidade dos franco-atiradores e desenvolvido uma solução com espelhos. Hayes tentou corrigir isso. Escreveu cartas, enviou relatórios pós-ação, certificou-se de que o nome de Donovan estava em todos os documentos do batalhão. Mas esses relatórios perderam-se na burocracia militar. A versão da equipa de avaliação tornou-se a oficial. Donovan soube disso em fevereiro de 1945. Um oficial mostrou-lhe a documentação e perguntou se queria apresentar uma queixa. Donovan respondeu que não se importava com o crédito. Importava-lhe que os franco-atiradores estivessem a sobreviver, que parceiros deixassem de morrer por tiros que nunca viram chegar. A guerra na Europa terminou a 8 de maio de 1945. Donovan sobreviveu a 11 meses de combate, com 47 mortes confirmadas. O espelho tinha-lhe salvo a vida pelo menos 6 vezes, em que detetou franco-atiradores alemães a tentar flanqueá-lo e os eliminou primeiro. Martinez também sobreviveu com 14 mortes confirmadas. Depois da guerra voltou ao Texas e tornou-se polícia em Houston. Manteve durante 30 anos na secretária uma fotografia do rifle de Donovan com o espelho. Todos os anos, a 3 de novembro, Martinez ligava a Donovan, agradecia-lhe por ter instalado o espelho e dizia que não teria sobrevivido a Metz sem ele. Wilson também sobreviveu, 31 mortes confirmadas. O espelho salvou-lhe a vida 4 vezes. Voltou para Montana depois da guerra, tornou-se guia de caça. Às vezes contava aos clientes sobre a modificação do espelho, sobre como um franco-atirador desesperado descobrira uma forma de ver ameaças que não estava a olhar, e como esse pequeno truque salvou vidas. Donovan permaneceu no exército até 1946. Depois voltou para a Pensilvânia. Trabalhou numa fábrica por 35 anos, o mesmo trabalho que tinha antes da guerra. Casou-se em 1947. Teve 3 filhos, viveu discretamente e raramente falava sobre a guerra. Quando perguntavam, dizia apenas: "Fui franco-atirador." Nada mais. Não mencionava a modificação do espelho. Não mencionava ter salvo dezenas de atiradores. Não mencionava ter mudado a forma como os franco-atiradores americanos combatiam. Não era modéstia, simplesmente achava que já não importava. Na década de 1960,
A modificação do espelho tinha sido quase totalmente esquecida. As novas lunetas tinham óticas melhores. Algumas incluíam indicadores periféricos integrados, mas ninguém lembrava que o conceito começara com um pedaço de espelho de barbear, colado com fita adesiva a uma Springfield, em Metz. A história oficial do Exército sobre operações de franco-atiradores nunca mencionou Donovan. Os manuais de treino atribuíram os progressos às óticas melhoradas e às táticas aperfeiçoadas. A contribuição de Donovan foi apagada não por malícia, mas pelo processo burocrático. Modificações de campo não eram consideradas historicamente significativas. Desenvolvimentos oficiais, sim. Em 1987, um historiador militar que pesquisava inovações de franco-atiradores encontrou referências a espelhos improvisados nos registros de manutenção de novembro de 1944. Os registros mencionavam o soldado de primeira classe Donovan. O historiador passou meses a procurar veteranos daquela unidade e encontrou Martinez. Martinez contou-lhe toda a história sobre a morte de Bradley, sobre a morte de Chen, sobre Donovan instalar o espelho, sobre como se espalhou pelo batalhão e como salvou vidas. O historiador localizou Donovan através dos registros de veteranos. Donovan tinha 67 anos e ainda vivia na Pensilvânia. O historiador perguntou se ele tinha instalado os espelhos. Donovan respondeu que sim. Perguntou por que razão o historiador se importava com algo que acontecera há 40 anos. O historiador respondeu que, com base nas taxas de sobrevivência das unidades que usaram espelhos, em comparação com as que não usaram, a modificação provavelmente salvou entre 40 e 60 vidas de franco-atiradores americanos entre novembro de 1944 e maio de 1945. Donovan disse que nunca contara. Só se lembrava de Martinez de Wilson e dos outros que voltaram. Isso bastava. O historiador publicou as suas conclusões em 1989, um pequeno artigo numa revista de história militar. Descreveu a modificação do espelho, creditou Donovan e incluiu entrevistas com Martinez e Wilson. O artigo alcançou talvez 1.500 leitores, em grande parte acadêmicos veteranos e entusiastas de história. Donovan recebeu 4 cartas depois da publicação do artigo, todas de franco-atiradores ou das suas famílias. Uma era de um atirador que usara o espelho na Alemanha, dizendo que ele lhe salvara a vida 2 vezes. Outra era de uma viúva cujo marido fora franco-atirador em Metz. Ela nunca soubera dos espelhos. Saber disso 40 anos depois trouxe-lhe consolo, o alívio de saber que alguém tentara manter o marido vivo. O capitão Hayes visitou Donovan em 1992. Não se viam havia 45 anos. Conversaram durante horas sobre Metz, sobre os franco-atiradores que perderam e os que salvaram. Hayes disse que tentara durante anos conseguir reconhecimento para Donovan, escrevera cartas, enviara relatórios, mas ninguém se importara. Tempo demais tinha passado. Donovan respondeu que não precisava de reconhecimento. Tenho o Martinez vivo, o Wilson vivo e mais 40 homens vivos. Isso já é reconhecimento suficiente. Michael Donovan morreu a 7 de junho de 2001. Tinha 79 anos. O seu obituário mencionava o serviço na Segunda Guerra Mundial, mas não falava da modificação do espelho. Não dizia que ele salvara dezenas de vidas. Não dizia que mudara a forma como os franco-atiradores americanos lutaram na Europa. O funeral foi pequeno, família, alguns amigos e 4 homens que Donovan mal conhecia. Apresentaram-se depois da cerimônia. Eram franco-atiradores homens cujas vidas tinham sido salvas pela modificação do espelho. Tinham lido sobre a morte de Donovan em boletins de veteranos e vieram prestar homenagem, queriam que a família soubesse o que ele tinha feito. Os filhos de Donovan souberam toda a história naquele dia. Souberam que o pai instalara espelhos em rifles de franco-atirador. Souberam que esses espelhos salvaram vidas. Souberam que ele o fizera sem autorização e que nunca falara disso porque achava que já não importava. Hoje a história de Donovan existe em fragmentos registros de manutenção nos arquivos nacionais,
transcrições de entrevistas, um parágrafo num livro sobre modificações de franco-atiradores. A maioria das pessoas que estuda a Segunda Guerra Mundial nunca ouviu falar dele. Mas se visitares o Museu de Infantaria em Fort Benning, podes ver uma M1903 Springfield da Segunda Guerra Mundial. Montado na luneta há um pequeno espelho retangular, 4x6 polegadas, com armação de metal preso com fita de forma rudimentar. A legenda diz: modificação de campo comum no final de 1944, sem nome. Esse espelho é o legado de Donovan, não o oficial, o real. O que importou para Martinez, para Wilson e para os 40 outros que sobreviveram, porque um franco-atirador desesperado quebrou regulamentos para salvar os seus parceiros. É assim que a inovação realmente acontece na guerra, não através de comitês ou manuais de treino, mas por soldados que veem problemas e os resolvem, que não esperam autorização, que arriscam tudo, porque os amigos estão a morrer e já não conseguem ficar a ver. Donovan instalou o espelho para salvar Martinez. Aquele espelho salvou dezenas. E ninguém lembra o seu nome. Mas tu lembras agora. Se esta história te tocou como nos tocou, a nós carrega no botão de gostei. Cada like ajuda-nos a resgatar mais histórias esquecidas dos arquivos empoeirados e a partilhá-las com pessoas que se importam. Subscreve a nossa comunidade de guardiões da história. Estas histórias não se preservam sozinhas, precisam de pessoas como tu, que compreendem que os verdadeiros heróis nem sempre foram os que receberam medalhas. Às vezes, foram franco-atiradores com espelhos e a coragem de quebrar as regras. Deixa um comentário e diz-nos de onde estás a ver. O nosso público vai de Nova York a Tóquio, de curadores de museus, a netos de veteranos da Segunda Guerra Mundial. Não estás apenas a assistir, estás a ajudar a manter estas memórias vivas. Obrigado por estares aqui. Obrigado por ouvires. E obrigado por garantires que a história de Michael Donovan não desaparece no silêncio.